presença e a participação do ex-presidente. Bom dia. Só pedir ao meu pessoal da técnica, que eu não estou conseguindo ouvir. A gente vai só dar uma conferida aqui no áudio do ex-presidente Lula. Como vocês sabem, todas as nossas entrevistas estão sendo feitas assim, de forma remota, que é a orientação nossa, o nosso protocolo aqui na TV Jornal Meio Norte. Vocês também podem assistir essa entrevista pela Rádio Jornal Meio Norte, 90.3, e também no Bom Dia Meio Norte. A gente tem alguns flashes dessa entrevista no Bom Dia Meio Norte, da TV Meio Norte. Agora sim, podemos ouvir o bom dia do ex-presidente Lula. Bom dia, presidente. Bom dia, Cíntia. Bom dia ao meu querido povo do estado do Piauí. Bom dia aos ouvintes e telespectadores do programa Notícia da Boa. E eu quero cumprimentar o nosso querido governador Hélio Dias, a nossa querida Regina, vice-governadora, o deputado Assis, presidente do PT, a deputada Regiane, secretária da Educação, o deputado Fábio Novo, e cumprimentar, dando um abraço e solidariedade ao povo que está contaminado com o coronavírus e aos parentes das vítimas que já morreram por conta do coronavírus. Dedicar um abraço profundo ao governador Hélio, porque eu sei do sacrifício imenso que ele está fazendo. Eu sei da dedicação que os governadores do Nordeste estão tendo, estão trabalhando muito para tentar consertar essa situação, e eu espero que eles consigam ter sucesso, porque da parte do governo federal já fazem 70 dias que tem dinheiro prometido, e esse dinheiro até agora não chegou para ajudar os governadores. Então, um abraço, Cíntia. Estou à tua disposição para a entrevista e as perguntas que você quiser fazer. O que apareceu? Política no Brasil e também o desemprego que só aumenta. Em meio à pandemia, a gente tem problemas com o ministro, já perdemos 2 ministros da saúde, a gente tem mudanças aí no protocolo, inclusive de divulgação dos dados, que ontem passou para 10 horas da noite. E, em meio a tudo isso, surge uma ideia de se criar uma frente de defesa da democracia. Aquele manifesto não teve a sua assinatura, e o senhor está sendo muito cobrado por isso. Queria saber qual é a sua... por que o senhor decidiu não assinar, não fazer parte, não concordar com essa frente, e se o senhor está enfrentando, dentro do próprio PT, reações a essa decisão, que é difícil de ser bancada numa hora como essa, em que as pessoas pregam por uma união, já que a gente tem tanta beligerância, como o senhor falou, por parte do governo federal. Cíntia, primeiro, o manifesto é irrelevante diante da pandemia que estamos vivendo. Ou seja, nós tivemos ontem quase que 1.349 mortes nesse país. Nós temos um crescimento, o Brasil já é o segundo país do mundo em contaminação, ou seja, eu acho que a nossa prioridade nesse instante é a defesa da vida, é lutar para que a gente consiga diminuir a quantidade de pessoas vitimadas, a quantidade de pessoas que podem morrer, e tentar continuar convencendo a sociedade que só tem um jeito da gente diminuir a violência do coronavírus. É a gente, dentro do possível, quem puder ficar em casa, e o governo garantir de forma responsável a liberação dos recursos que foram aprovados pela Câmara para garantir que as pessoas mais humildes, mais pobres, possam ficar em casa. É isso que nós precisamos fazer, essa é a nossa prioridade. O manifesto é um manifesto pessoal, assina quem quer. Eu efetivamente não assinei, não assino, porque é um manifesto que não diz nada. É um manifesto que fala, vamos nos juntar para quê? Nos juntar para manter a política econômica do Bolsonaro, um manifesto que não fala em impeachment, um Bolsonaro que não fala em política econômica, ou seja, é um manifesto que não tem povo. Às vezes, eu não quero antecipar os fatos, mas você vai descobrir que esse manifesto tem um componente, eleitoral muito grande, e eu não estou disposto, nesse instante, a me intrometer, noutra coisa que não seja tentar cuidar para que o coronavírus desapareça do Brasil.
Essa é minha, eu não sabia que eu não assinando o manifesto, eu teria mais importância do que se eu tivesse colocado 1000 assinaturas lá. Ou seja, no fundo, a não assinatura chamou mais a atenção do manifesto do que se eu tivesse mandado, sabe, uma lista telefônica de assinaturas lá. Ou seja, o manifesto é uma coisa muito da elite brasileira, é uma coisa muito sofisticada da elite brasileira. Ela fala em democracia, mas não fala que democracia. É democracia para o negro, é democracia para a mulher, é democracia para o desempregado, é democracia para garantir escola para todo mundo, sabe? Essa coisa que tem que ser discutida, é ficar discutindo, sabe? Todas essas pessoas que assinaram o manifesto sabiam quem era o Bolsonaro. Se tem um candidato que durante a campanha ele era, sabe, a verdade pura do que ele fez a vida inteira, era o Bolsonaro. O Bolsonaro foi assim como tenente do Exército, foi expulso por isso. O Bolsonaro foi assim como vereador. O Bolsonaro foi assim como deputado federal. O deputado, o Bolsonaro, ele chegou ao cúmulo de fazer um filho disputar uma eleição com a mãe e derrotar a mãe. Todo mundo sabia que ele era isso. Todo mundo sabia que ele não gostava de democracia, que ele não gostava de mulher, que ele não gostava de negro, que ele não gostava de pobre, que ele não gostava de índio, que ele não gostava da educação, que ele não gostava de política externa. É um presidente que indicou para a saúde um cara que não gosta de saúde, para o meio ambiente, um cara que não gosta do meio ambiente. Sabe? Ele foi indicando as pessoas que eram anti o que o país esperava que fosse indicado. E agora as pessoas estão arrependidas com 1 ano e pouco só. As pessoas deveriam ter se arrependido porque o PT apresentou uma pessoa muito digna. O PT apresentou como candidato a presidente da República o melhor ministro da educação que esse país já teve. Era tão mais fácil. Agora preferiram permitir que a ignorância ganhasse. Preferiram permitir que a ignorância governasse. Então está aí. Ou seja, um manifesto que fala do Bolsonaro, mas não fala da sua equipe econômica. O manifesto não fala do Bolsonaro, não fala da equipe econômica. Ou seja, o Bolsonaro é o bobo da corte, né, nesse Brasil. O cara que manda e que está destruindo o país é um cidadão chamado Guedes, que é o ministro da Economia, que teve a desfaçatez, sabe, de dizer que se tirar mais direito trabalhista vai gerar 4 ou 5 milhões de empregos. Ou seja, essas pessoas não podem ficar brincando. Você viu o que disse lá o diretor da Fundação Palmares, que os negros, o movimento negro é uma escória da sociedade, um bando de vagabundos. Ou seja, esse cidadão chegou ao cargo baseado em que currículo? Qual era a imagem histórica dele? Qual era a biografia dele? Então, Cíntia, eu sinceramente acho que nós temos coisas mais importantes para fazer nesse país, e nesse instante eu acho que nós temos que nos dedicar, sabe, a apoiar os governadores do Nordeste. Eu, sinceramente, acho que o Wellington está fazendo um trabalho importante, tenho ouvido as queixas dele, que o governo federal não libera para o Maranhão, não libera para Pernambuco, não libera para o Ceará, não libera para o Piauí, ou seja, é um governo insólito. É por isso que o PT está pedindo impeachment dele. É por isso que o PT está pedindo, porque o PT acha, sabe, que tirar o Bolsonaro é preciso fazer o impeachment. Não tem outro jeito. E depois votar uma PEC que era do deputado Miro Teixeira, que é convocar eleições diretas novamente. É isso que tem que acontecer no Brasil. Você acha que o senhor vê esse manifesto como mais uma nota de repúdio, como muitas que já foram emitidas pela própria Câmara, pelo próprio Senado, e que não tem uma ação efetiva? O sítio é o seguinte: primeiro eu sou o maior assinante de manifesto que esse país tem. Aos 74 anos, eu acho que eu já assinei até manifesto em defesa de qualquer coisa. Ou seja, é que nós estamos vivendo um momento delicado. O movimento tem 35 pedidos de impeachment para o presidente Bolsonaro, sabe, dentro do Congresso Nacional. Não venham essas pessoas que estão assinando, não todas as pessoas, porque tem muita gente boa assinando. Tem gente que eu tenho profundo respeito. Mas veja, não vamos essas pessoas dizer agora que viraram democrata. Algumas pessoas agora viraram dele, já sabiam quem era o Bolsonaro. Aliás, já votaram porque sabiam que tipo de pessoa que era o Bolsonaro. Então é o seguinte: essas pessoas
que passam a vida inteira pedindo para o PT fazer autocrítica, façam uma autocrítica e reconheçam que nós estamos vivendo hoje, Cíntia, uma coisa que foi plantada. O ódio foi plantado nesse país. Esse país não era um país de ódio. Esse país era um país, no meu tempo de presidente da República, esse país foi considerado o país mais otimista, o país mais alegre do mundo. Esse ódio foi plantado, e você sabe por quem. Você sabe qual é o papel do Moro, você sabe qual é o papel do Bolsonaro, você sabe qual é o papel da Rede Globo de televisão, na disseminação do ódio. Sabe, agora, eu sou um ser humano, estou com 74 anos, e eu estou convencido que somente muita paz, muito amor e muito carinho por esse país, a gente é obrigado a consertar esse país. E vamos fazer um manifesto claro. Um manifesto que nós vamos restabelecer ao povo brasileiro o que ele perdeu, porque essa gente acabou de derrotar os direitos trabalhistas dos trabalhadores, acabaram de mexer na aposentadoria, essa gente acabou de mexer em um monte de política que tirou direitos do povo brasileiro. Sabe? As pessoas vão fazer um manifesto para repor esses direitos? Ou não? Não, sabe por quê? Porque muita gente que hoje diz que é contra Bolsonaro está apaixonado pela política de mercado do Guedes. Ou seja, ao povo nada, ao mercado tudo. Ao povo nada, ao sistema financeiro tudo. E eu não posso, aos 74 anos de idade, sabe, achar, sabe, que mudando a pessoa resolve o problema. Nós temos que mudar a pessoa e mudar o modelo de desenvolvimento e mudar o jeito de governar esse país. É isso. Como é que o senhor vê a economia brasileira nessa pós-pandemia? A gente está com um número, milhões de desempregados e sem um plano ainda que tenha sido apresentado. O senhor citou aí o papel dos governadores que vivem em conflito constante com o governo federal sobre volta de atividades, e o governo defende que volte, os governadores defendem que não, e aí a população acaba ficando sem ter uma noção de como vai ficar o país depois, né? Na avaliação do senhor, que já presidiu o país, que acompanha, conhece a economia, como que o senhor acha que vai ficar a economia brasileira nessa pós-pandemia? Cíntia, primeiro é importante que o povo do Piauí compreenda que a crise econômica ela não foi causada pelo coronavírus. O Brasil já vinha numa crise econômica desde a implantação do golpe. Eles costumam dizer que o PT quebrou a economia. Como Deus escreve certo por linhas tortas, e eu sempre digo que a verdade prevalecerá, o Brasil só não está quebrado por causa da política econômica do PT. Graças aos 378 bilhões de dólares que o PT deixou de reservas internacionais, é que esse país ainda não quebrou. Esse país não tem dinheiro para pagar importação. Esse país não tem credibilidade. O Bolsonaro conseguiu uma proeza que nenhum presidente na história do Brasil conseguiu. Quando eu era presidente, a gente dizia que o Brasil era rodeado de amigos por todos os lados. Agora a gente pode dizer que o Bolsonaro é rodeado de inimigos por todos os lados, porque ele plantou vento, ele está colhendo tempestade. Ele colocou um ministro de política, do Ministério das Relações Exteriores, que não gosta de política externa, que não gosta de ninguém, que é subserviente aos Estados Unidos. Então não vai ter investimento no Brasil, Cíntia, não vai ter investimento não é por causa do coronavírus, é porque esse presidente da República e esse governo, eles não têm política econômica, eles não têm credibilidade e eles não têm nenhuma previsibilidade do que eles querem fazer nesse país. Sabe, então o desemprego vai aumentar, Cíntia, lamentavelmente o desemprego vai aumentar. Sabe? E é preciso que a gente tenha muito cuidado para pensar que tipo de Brasil que a gente vai querer quando a pandemia, sabe, terminar. Se a gente vai querer o mesmo modelo de desenvolvimento, um país com menos direitos para os trabalhadores, um país em que a empregada doméstica não tenha documento assinado, um país em que o trabalhador não tenha mais carteira profissional assinada, ou nós vamos querer um país de trabalhadores no aplicativo, sem nenhum direito de seguridade social, se acidentar, se morrer, se a mulher tiver um filho, sabe, não tem seguridade social para essas pessoas. Nós temos que definir que país. E esse país que eles estão criando, eu não quero.
Eu sou contra esse tipo de política e provei. Eu não estou falando teoricamente. Eu provei que é possível fazer o Brasil diferente. E eu provei que para a gente consertar esse país não é emprestar dinheiro para rico, é emprestar dinheiro para pobre. Na hora que o dinheiro chega no bolso do pobre, o pobre não vai comprar dólares, o pobre não vai abrir uma conta para poupança, o pobre vai comprar o que comer, vai comprar o que vestir, vai comprar o que trabalhar. E aí você faz o dinheiro girar, o dinheiro girando, a economia gira e o país vai para frente. É por isso, Cíntia, que eu falo, sabe, se você quiser enfrentar essa crise agora que estamos vivendo, ela só chegou ao nível que chegou, Cíntia, por causa da molecagem da irresponsabilidade do governo. Poderia ter havido prevenção. E eu queria aproveitar e dar um recado que eu sei que os lojistas de Teresina fizeram uma passeata ontem para fazer pressão para o comércio abrir. Eu quero saber se cada lojista desse vai dar para o seu empregado ou para a sua empregada um atestado de seguro de vida, dizendo que a pessoa não vai pegar coronavírus. Eu quero saber se esse empresário vai estar lá no balcão atendendo as pessoas, se ele vai dar máscara para o funcionário, se ele vai dar álcool gel, se ele vai garantir que o ônibus, sabe, não tenha o vírus. Sabe, não é só falar de trabalhar, é garantir a vida das pessoas, que é a coisa mais importante que tem na esfera do planeta Terra. É a nossa vida, se a gente perder não tem outra. Só uma pessoa ressuscitou, que foi Jesus Cristo, ninguém mais. Então não se deixe matar pela ganância do empresário. E o governo assume a sua responsabilidade de garantir que os pequenos e médios empresários recebam crédito suficiente para manter os seus empregados trabalhando. Esse jogo dessa guerra, Cíntia, tem que ter um pacto de fidelidade. Tem que ter um pacto, ou seja, os governadores estão sendo desrespeitados. Você não consegue enfrentar uma crise dela se você não tiver uma harmonia entre o presidente da República, os governadores, os prefeitos, o ministro da Saúde, os secretários estaduais de saúde e os secretários municipais. Não é o presidente que faz as coisas. Quem tem que fazer as coisas é as pessoas que estão na ponta. E, graças a Deus, surgiu o consórcio do Nordeste, que foi a melhor e mais importante notícia política do ano passado. Ou seja, os governadores é que estão com o pepino na mão, os governadores é que têm, sabe, a obrigação de ver a família chorar o enterro de um parente sem ver a pessoa ser enterrada. Então, vamos parar de hipocrisia e vamos cuidar desse país. Eu canso todo dia de dizer assim, eu canso todo dia. Na hora que você fizer as coisas, sabe, sabe aquilo que todo mundo sabe que tem que fazer? Sabe aquilo que é o óbvio? Sabe? Você sabe que tem que fazer tal coisa, mas você não faz tal coisa. Então, se quiser enfrentar o coronavírus, primeiro tem que liberar o dinheiro. Parar de estupidez e de canalice com os governadores, porque faz 70 dias que não libera dinheiro. Não tem liberado até Bolsa Família para a gente do Nordeste. Agora, ontem eu vi uma denúncia de que tem 6 milhões de pessoas que não têm direito, que foram cadastradas, inclusive o velho da van. Talvez para ele comprar tinta para pintar aqueles paletó verde dele, ou para comprar as calças amarelas dele. Sabe? Então, os governadores estão dando sinal, nós sabemos como resolver. Se o governo ajudar, ajuda. E o desemprego, sim, só vai ser resolvido quando esse país tiver um governo sério, em que o pobre não seja apenas um número, que o pobre seja visto como um ser humano que tem direito e que tem deveres. E o pobre não é tratado assim no Brasil. E você, Cíntia, como jornalista competente que é, você sabe que nós mudamos, inclusive, a vida do Piauí no período em que governamos o Estado. O Wellington, eu na presidência, depois do Wellington e a Dilma. Ou seja, é possível, é plenamente possível. Sabe? Dê R$10 ao pobre que ele produz um pão. Dê 1 milhão ao rico que ele produz uma conta bancária. Essa é a diferença. Por isso que eu digo sempre, muito dinheiro na mão de poucos é concentração de riqueza. Pouco dinheiro na mão de muitos é distribuição de riqueza.
Eu queria saber também como é que você avalia esse avanço da extrema-direita, das extremas-direitas no mundo. A gente tem Estados Unidos, a gente tem outros países que também começam a pender por esse lado, e aqui no Brasil a gente tem visto naqueles protestos que os ânimos estão cada vez mais acirrados, e essa polarização que antes se convivia com essa polarização, que já existe há algum tempo, mas agora há um endurecimento das ações, tanto de um lado quanto de outro, né? A gente vê tentativas, por exemplo, de intimidação dos ministros do Supremo Tribunal Federal e etc. Queria saber como é que o senhor está avaliando esse avanço e se há um risco para o Brasil, um risco real, como hoje tem... as redes sociais hoje estão cheias de informações ou de especulações sobre golpe, enfim. A gente tem ouvido isso falar com uma frequência cada vez maior, que não é mais se, é quando. Cíntia, há uma coisa triste para todos nós, que é o seguinte, ou seja, nós cansamos de fazer política no Brasil com vários partidos políticos e as pessoas se tratavam de forma civilizada, não apenas dentro do Congresso Nacional. Aí, em Teresina, quando um político do PSL ia num restaurante e encontrava um político do PT, as pessoas se cumprimentavam. Encontrava uma pessoa do PSDB, as pessoas se cumprimentavam de forma civilizada, como devem ser os seres humanos. Na Alemanha, você tem dois partidos grandes que eram adversários na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. O ódio foi sendo construído, eu diria, desde aquele negócio da Primavera Árabe, desde aquelas passeatas em 2013 no Brasil, em que você foi instigando o ódio, sabe, uns contra o outro. Aí as pessoas já não se cumprimentavam mais, as pessoas se xingavam, as pessoas se xingavam no elevador, as pessoas se xingavam na garagem do carro, as pessoas foram ficando intolerantes, foram ficando. E isso só acontece quando você nega a política. Quando você passa a dizer todo dia que nenhum político presta, nenhum político presta, nenhum político presta, todo mundo não presta, todo mundo presta, todo mundo rouba, todo mundo rouba. Ou seja, você cria uma desconfiança na sociedade e você não coloca nada no lugar. Eu vou te dar o meu exemplo, Cíntia. Vou te dar o meu exemplo. Ó, você pode olhar no meu olho e percebe que eu não estou rancoroso. Você veja, esse Moro, eu dizia que ele era um canalha quando ele estava de juiz. Eu dizia que o processo que ele fez contra mim, eu disse no dia que eu fui prestar depoimento, você está obrigado a me condenar, porque a mentira já foi longe demais e você não tem como voltar atrás. E eu, Cíntia, fui para a delegacia lá em Curitiba, porque eu poderia ter ido para outro país, eu não quis isso. Sabe por quê, Cíntia? Porque você iria fazer manchete dizendo que eu era fugitivo. Então eu resolvi ir para Curitiba, porque eu queria provar que o Moro era mentiroso. Eu queria provar que os procuradores liderados pelo Dallagnol, que fizeram a minha acusação, eram mentirosos. Eu queria provar que alguns delegados que fizeram inquérito contra mim eram mentirosos. E para mim provar, eu tinha que ficar dentro do Brasil. Por isso que eu fui para lá. E vou provar, Cíntia. Vou provar. O Intercept já ajudou a provar um pouco e agora nós vamos provar o resto. Nós vamos provar o resto, porque o Moro não se comportou como juiz, ele se comportou como lacaio. É muito grave o comportamento dele. E a gente denunciou isso o tempo inteiro, a gente denunciou o tempo inteiro. Porque não é possível, Cíntia, você condenar um homem por um crime, por um fato indeterminado. Não é possível você passar 2 horas no teu microfone aí, me acusando, e quando termina a acusação você fala, não me peçam provas, eu só tenho convicção. Esse cidadão que fez um papel desse deveria ter sido exonerado, a bem do serviço público, no dia que ele fez isso. Espera aí, você passa 2 horas na televisão criticando alguém e depois você fala, não me peçam prova, eu só tenho convicção? Tá? Guarda a tua convicção para você e apresenta a prova da denúncia que você fez, seu canalha. Então, Cíntia, eu tô muito tranquilo que eu quero apurar a verdade nesse país. Você sabe que eu lutei muito para poder andar de cabeça erguida nesse país. Você sabe que não é fácil uma pessoa sair do Nordeste brasileiro como eu saí, com 8 irmãos agarrados no rabo da saia da minha mãe e virar presidente da República. Não é uma trajetória fácil. Então eu não vou permitir que um bando de irresponsáveis, de mentirosos, sabe,
manche uma vida construída, sabe, sob o manto de uma velha analfabeta como a minha mãe, que educou o filho com muito carinho, muita responsabilidade. Então, Cíntia, o ódio é disso, o ódio é que você nega a política, ninguém presta, você liga a televisão, é 30 minutos de mentira, e você não mostra o que é verdade, o que é mentira. Tudo que o Moro falava era verdade, tudo que ele falava era verdade, tudo que ele falava era verdade, sem que a pessoa quisesse nenhuma prova. Ele recusava todas as provas, ele recusava todos os documentos que a gente mandava. Então é o seguinte, ele não merece o meu respeito. Não merece. Eu quero que ele tenha os mesmos direitos que eu queria para mim. Você percebeu que ele agora está pedindo mais direitos. Ele está pedindo que a justiça esteja justa, que a justiça política, que a justiça investigue aquilo. Era tudo que eu queria, que ele não permitiu. Então, eu quero que ele tenha tudo que a lei deve dar a todos os cidadãos brasileiros. Eu quero que ele sinta na pele como é que ele foi canalha no procedimento do meu juiz, do meu processo. Ok. Para a gente encerrar, queria só saber como é que o senhor vê o Brasil daqui a 2 anos. Quando o senhor olha daqui a 2 anos, como é que o senhor está vendo o Brasil? O senhor vê o quê? Vê o avanço dessa política mais conservadora? Ou o senhor vê resultado de uma ação do povo que se rebelaria contra isso? Ou o senhor vê um governo Bolsonaro que acertou e que conseguiu colocar a economia de volta nos trilhos? Assim, o que o senhor vê, o que o senhor enxerga? Porque assim, eu percebi que o senhor não está muito otimista. Eu estava vendo ontem a declaração do Barack Obama, ele pedindo esperança aos jovens, dizendo que os jovens tinham que ir para as ruas, mas para ter esperança, e essa, apesar do senhor falar que não tem ódio, mas eu percebo que não tem muito otimismo na sua fala, né, o que é um pouco diferente de tempos anteriores. Então, queria saber como é que o senhor vê o Brasil daqui a uns 2 anos. Eu só faço política, Cíntia, porque eu tenho otimismo. Eu acredito que daqui a 2 anos o Bolsonaro não estará mais governando o Brasil. Eu acho que o Congresso Nacional, em algum momento, vai ter coragem e vai colocar o impeachment dele para ser discutido, para o bem do Brasil. E veja que o PT, que é uma coisa importante, tem uma emenda constitucional do ex-deputado Miro Teixeira, que você deve ter conhecido quando trabalhou em Brasília, que pede que haja, depois do impeachment, que haja eleição direta para presidente. Eu espero que a gente tenha consciência que é preciso dar uma nova chance ao povo brasileiro para escolher um presidente que seja civilizado, que tenha compromisso com a sociedade, porque esse povo precisa comer, esse povo precisa estudar, esse povo precisa trabalhar. É isso que o povo deseja, é isso que o povo sonha, é isso que o povo busca. Então é para isso que nós precisamos trabalhar, é para isso que nós precisamos trabalhar. Ou seja, não é tirar o Bolsonaro e colocar o Mourão, tirar o Bolsonaro e colocar um outro troglodita, não. É garantir ao povo brasileiro que tenha o direito, sabe, o direito de escolher um novo presidente da República. Sabe, eu sempre digo para o povo, toda vez que você é induzido, essa é a história do Brasil, toda vez que você é induzido a não gostar de política, o que vem é pior. Foi assim na Itália, foi assim na Hungria, sabe? Assim, foi assim na Argentina. Graças a Deus a Argentina retomou logo e o Alberto Fernandes está fazendo um bom trabalho. Aqui no Brasil, Cíntia, eu perdi 3 eleições. Você não viu eu ficar xingando o Collor, você não viu eu ficar xingando o Fernando Henrique Cardoso? Não é meu hábito, não foi isso que eu aprendi com a minha mãe. Agora, não é possível você ter um presidente da República eleito com base numa mentira, eleito com uma eleição falsificada, porque me tiraram das eleições sem poder me tirar das eleições, inventaram uma mentira para tirar a Dilma com impeachment, inventaram uma mentira para me processar, inventaram uma mentira para me condenar e ainda fizeram a pachorra de não permitir que eu fosse o candidato. E veja, eu não estou nem falando de candidatura porque eu estou com meus direitos políticos cassados. O problema não é o Lula ser candidato, o problema é que o povo tem que ter direito de escolher alguém que seja civilizado, alguém que goste de povo, alguém que goste de pobre, alguém que goste de colocar os mais humildes na educação, sabe, em escola. É isso que eu sonho, é isso que eu quero, Cíntia. É isso que eu quero.
Então, se alguém estiver governando, sabe, com toda dificuldade, eu sei que tem dificuldade para governar, a gente compreende. Ninguém quer que um governante faça o que ele não pode fazer. O que é duro é quando as pessoas não querem fazer e faz errado. E faz errado. Veja uma coisa, Tita. Dê uma olhada no governo do Bolsonaro e veja que ele colocou todo mundo para governar, que é contra o que a sociedade queria. Ele colocou um cara do meio ambiente que odeia meio ambiente. Ele colocou um cara para cuidar de política social que não gosta de política social. Ele colocou um cara para cuidar da Fundação Palmares que odeia negro. Ele colocou um ministro da Fazenda que odeia pobre. E quer vender o país. Como é que o país suporta assim? Então, eu tenho que estar do lado dos governadores, tenho que dar parabéns ao companheiro Hélito pela coragem dele, pela dedicação dele, pelo sofrimento que ele está passando. Eu já vi o Hélito fazer vários depoimentos, ou seja, ele está sofrendo, ele está angustiado, porque você, que é jornalista aí, sabe que o Hélito é uma pessoa dedicada e comprometida com o povo pobre. Então, é isso que eu quero, Cíntia. Veja, eu já vivi 74 anos, o que me deixa mais triste na vida é que eu posso morrer amanhã e vou deixar para os meus netos um mundo pior do que eu recebi dos meus pais. Sabe? Quando nós provamos, de 2003 a 2013, que era possível tirar o mundo melhor. Você está lembrado, era aumento do salário mínimo todo ano. Você está lembrado que as pessoas de São Paulo iam para o Piauí de avião, as mais pobres, que as pessoas do Piauí iam visitar parentes em São Paulo, sabe, de avião. As pessoas estavam viajando no Brasil inteiro, viajando para o mundo inteiro. Sabe? E, de repente, essas pessoas destruíram isso. Qual é o ódio contra Dilma? É porque ela deu, sabe, estabilidade à empregada doméstica? É porque ela deu carteira assinada, deu direito a férias, deu 13º? É esse o ódio porque o trabalhador passou a comprar carro novo, porque as pessoas passaram a frequentar restaurantes. Foi essa a razão do estabelecimento do ódio contra o PT. Analisa corretamente e veja a diferença do PT dos outros partidos políticos. Então, Cíntia, eu digo para você o seguinte, olha, eu durmo mais tranquilo toda noite do que os que me acusaram. Porque eu sei e eles sabem que eu sou inocente. E eles sabem que eles não são inocentes. Eles sabem que eles cometeram crimes contra esse país. E o Moro continua fazendo. O Moro é um boneco de barro criado pela Globo. Então, a Globo, não sei se você está lembrado, assim, que quando o Moro foi ser juiz da Lava Jato, ele visitou a redação das revistas, visitou a redação dos principais jornais do país e visitou os principais canais de televisão para pedir proteção. Se vocês denunciarem o que eu mostrar para vocês, eu garanto que eu vou condenar a gente. O que aconteceu? As pessoas não eram julgadas, as pessoas eram condenadas pelos meios de comunicação. Quando o cidadão sentava na frente do juiz, ele já estava condenado pela opinião pública. Então, Cíntia, o que nós queremos é um país em que as pessoas têm o direito, que a presunção de inocência prevaleça, para mim e para o Moro, para mim e para qualquer um, para mim e para você. Eu não quero o direito para mim, eu quero o direito para todos. O que você não pode é estabelecer sentenças falsas, mentirosas, sabe? Então, é isso, Cíntia, é isso. Mas pode ficar certo que se tem um brasileiro otimista, sou eu. Se tem alguém que acredita e sonha com o futuro, sou eu, que acabei de nascer uma netinha minha, que ainda nem fui ver por causa do coronavírus. E você vai ver que na primeira viagem que eu fizer ao Piauí, você vai ver que eu estou muito otimista. Eu nasci otimista na pobreza do Nordeste e vou morrer otimista, sabe? Não sei quando eu morrer, né? Porque, como eu gosto da vida, eu sei que eu vou viver muitos anos pela frente ainda. Então é isso, Cíntia. Parabéns a você, parabéns ao povo do Piauí. Obrigada. E parabéns ao meu querido Wellington. Tá certo. O senhor vai participar dessas... o senhor falando aí do impeachment, que é preciso já colocar em andamento um dos 35 processos que existem lá na Câmara, vi já o senhor falando isso anteriormente, mas o senhor, de alguma forma, vai usar a sua força política nesse sentido? O senhor vai participar ativamente? Tipo, o senhor vai dia 7 lá para a manifestação que está sendo organizada? O senhor pretende, de alguma forma, participar de alguma dessas ações, efetivamente? Cíntia, se tem uma coisa que eu estou com muita vontade de ir para a rua.
sabe? Se tem uma coisa que eu estou com vontade é de viajar ao Brasil outra vez. O problema é que eu estou naquela idade de risco muito delicada, né? Embora eu fale que tenho 74 anos de energia de 30, sabe? Eu tenho 74 anos e é uma idade muito delicada e eu preciso me cuidar. Eu não quero morrer por um vírus que eu nem sei de onde é, se é da China, se é dos Estados Unidos, sabe? Um vírus que parecia insignificante, que é mortal, é a coisa mais mortal, sabe? Já matou mais gente do que muitas guerras. Então eu quero, o meu desejo primeiro agora é poder viajar ao Brasil, sabe? Para poder ir desmascarando essa gente, não apenas pela televisão, pelo rádio, pela internet, mas desmoralizando essa gente, sabe, na rua, sabe, discutindo o futuro do Brasil. Quando eu estava na Polícia Federal, vieram me propor de eu ir para uma prisão domiciliar. E eu falei que minha casa não era cadeia, que eu não queria ficar preso em casa. E agora o coronavírus me prendeu em casa desde o dia 12 de março que eu não saio de casa. Ou seja, e aqui em São Bernardo, sim, que é frio, aqui agora está muito frio, e a gente fica dentro de casa como se fosse um pinguim, né? Quando na verdade era melhor estar em Parnaíba, tomando um banho, sabe, de praia, do que ficar Só não pode agora, que lá está fechado. Tá certo, então. Obrigada pela entrevista, um bom dia. Bom dia, Cíntia, e um abraço ao povo do Piauí. Muito obrigada. Bom, a gente conversou aqui com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, muitas participações aqui, muitas participações mesmo, não dava para colocar, mas